Lucas capítulo 12, versículo 13. E a princípio, nós vamos ler Lucas 12, do versículo 13 apenas até o versículo 15, a princípio. Eu queria então convidar você a acompanhar comigo na palavra de Deus. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 13. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Eu gostaria de repetir essa última frase que está em negrito aqui no telão. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Podemos repetir isso todos juntos? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Glória a Deus. Irmãos, podem sentar-se, por gentileza. Constantemente eu me deparo com situações em visitas, em gabinetes, e também de ouvir falar de pessoas que estão angustiadas, amarguradas, porque não têm conseguido alcançar determinado objetivo na vida. E geralmente esse objetivo é um objetivo a nível financeiro. É um objetivo geralmente de uma estabilidade no emprego. É o objetivo talvez de uma casa própria, de um carro que nunca conseguiu comprar. Então, as pessoas elas ficam angustiadas porque elas buscam alguma coisa que percebem que outras pessoas têm, mas elas não têm. Elas não alcançaram ainda e ficam com isso angustiadas. O tempo vai passando, os anos se passam, os cabelos brancos começam a aparecer e há uma certa cobrança. Você já casou? Você já tem o seu carro? Você já mora na casa própria ou você ainda paga aluguel? O que você vai deixar de herança para os seus filhos? E na medida em que nós vamos envelhecendo, essas cobranças, elas vão se intensificando. E nós nos sentimos um pouco oprimidos com isso. Porque o mundo inteiro espera isso de nós. O mundo inteiro espera que nós tenhamos uma estabilidade financeira, que nós tenhamos alguma realização pessoal, e espera até que nós deixemos a nossa marca nesse mundo, através de alguma grande realização, através de alguma grande obra, através de algo que seja lembrado pelas gerações. E na medida em que os anos vão se passando, e entra ano e sai ano, e nós iniciamos os anos colocando diante de Deus os nossos objetivos, os nossos sonhos, e pedindo: Senhor, que nesse ano eu consiga, que nesse ano eu consiga finalmente deixar de andar de ônibus e comprar meu carro, que nesse ano eu consiga a minha casa própria, Senhor, e não pague mais aluguel, que nesse ano finalmente eu consiga me casar. E nós então vivemos a nossa vida, muitas vezes, tentando satisfazer algo que o mundo nos exige, algo que as pessoas nos cobram, e nós também, como seres humanos, nos cobramos isso. Olhamos no espelho e dizemos: então, você está envelhecendo, e você até agora não comprou nenhum terreno,
não construiu uma casa, o que você vai deixar para os seus filhos? E nós nos cobramos e somos cobrados pelo mundo. E então nos deparamos com um texto no qual o Senhor Jesus nos diz claramente, de uma forma enfática, de uma forma clara, de que a vida não consiste na abundância dos bens que nós possuímos. Não é assim que Deus nos vê. Deus não nos cobra se nós alcançamos sucesso nesse mundo, fama, poder, se acumulamos dinheiro, se temos uma grande conta bancária. O mundo nos cobra isso, nós nos cobramos disso, mas Deus não. E se a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, surge uma pergunta: consiste no que então? Consiste no que então? No que consiste a nossa vida? Devemos estar focados em quê? Porque no final desta vida prestaremos contas com Deus. E nós vamos ter a resposta agora. Quando Jesus ele disse esta frase, ele nos deixou uma explicação, através de uma parábola, através de uma história, para que nós entendamos no que consiste a vida de um homem. E a parábola se encontra logo no versículo a seguir. Aí em Lucas capítulo 12, nós lemos do versículo 13 ao 15, e no versículo 16 em diante, nós temos uma parábola que nos mostra no que consiste então a vida de um homem. E o Senhor Jesus começa dizendo assim: o campo, versículo 16, então lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? E o Senhor Jesus conclui dizendo no versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Aprendemos nessa história, que se repete diariamente na vida de tantas pessoas que vivem para o ajuntamento de bens, que a vida de um homem consiste em sermos ricos para com Deus. Não para conosco, não para com os homens. A nossa existência neste mundo tem o propósito de ajuntarmos um tesouro, não na terra, repito, não na terra, mas no céu. E ao contrário do que, lamentavelmente, alguns impostores que se dizem pastores pregam por aí, não é dando ofertas grandes na igreja que você vai juntar tesouro no céu. Não estou dizendo que Deus não se agrade da sua grande oferta, mas estou dizendo que é muito mais do que isso. É muito mais profundo do que isso. Então eu peço a você que me escute, porque eu sei que há pessoas aqui que têm vivido aflitas, que têm vivido ansiosas,
porque não estão conseguindo alcançar algo que almejam nesse mundo, estão até agora esperando um emprego, estão até agora tentando comprar algo, comprar um terreno, uma casa própria, pagar uma dívida, estão até agora tentando construir um sonho material. Será que devemos ficar angustiados por essas coisas, irmãos? Será que nós devemos ficar aflitos pelo que não temos, irmãos? Será que devemos viver a nossa vida preocupados com aquilo que não temos? Porque os outros têm, porque o vizinho conseguiu e nós não. Ou será que nós somos realmente seguidores de Jesus Cristo? E queremos dar ouvidos ao que Ele tem a nos ensinar, ao que Ele tem a nos dizer? Sabe, irmãos, não há nada de errado em você ter dinheiro, em você ter uma conta bancária alta. Mas então qual foi o problema desse homem, da parábola que Jesus contou? Por que é que o próprio Deus chamou esse homem de louco? E aos olhos humanos esse homem era tão inteligente, porque ele havia conquistado tantos bens, ele havia acumulado para si tanta fartura, que ele precisava construir lugares ainda maiores para guardar os seus bens. Por que que esse homem perdeu a sua salvação? Ou alguém duvida que ele tenha perdido a salvação? E nós aprendemos aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, versículo 16 e 17, porque esse homem, ele não glorificava a Deus. A palavra diz aqui no versículo 16 que o campo de um homem rico produziu com abundância. E quem foi que fez com que o campo desse homem produzisse com abundância? Ele mesmo? Deus. Porque se houvesse uma seca, esse campo não produziria. As sementes não conseguiriam germinar, ou não conseguiriam dar fruto, e este homem teria um grande prejuízo. Mas houve uma grande abundância, e o versículo 17 diz que ele arrazoava consigo mesmo. Ele não deu glória a Deus. A preocupação dele era o que fazer com tudo isso. Ele não deu a glória que só é devida a Deus. Em Romanos 11:36, há um hino de louvor a Deus, talvez o mais curto da Bíblia, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória, aleluia. Tudo vem dele, tudo é por ele, tudo é para ele, para Deus, para Deus. Será que nós temos nos lembrado de glorificar a Deus, de reconhecer a bênção de Deus na nossa vida? Aquele homem rico, não, isso aborrece a Deus. Em segundo lugar, versículo 17 e 18, porque ele mesmo era o seu próprio Deus. A palavra continua dizendo o que ele arrazoava, versículo 17, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos, e disse, farei isto. Ele tomou uma decisão sem consultar a Deus. Em momento algum aqui a parábola diz que aquele homem buscou em Deus uma direção do que deveria fazer. Quem é que governava esse homem? Ele mesmo. Ele mesmo era o seu próprio Deus. Será que nós temos sido o nosso próprio Deus? Será que você tem sido o dono do seu nariz? Ou será que você realmente é um cristão? Um servo de Cristo? Quem manda na sua vida?
quando nós decidimos por nós mesmos o que faremos, isso aborrece a Deus. Esquecemos que o homem faz os seus projetos, mas é Deus que os confirma. É Deus. Esquecemos que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas ao cabo dão em caminhos de morte. Será que nós temos consultado o Senhor nas nossas decisões? Em terceiro lugar, esse homem também perdeu a sua salvação porque ele era egoísta. Versículo 18, a continuação. Qual foi a decisão que ele tomou? Destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Ele estava pensando apenas nele mesmo. Se ele não tinha aonde guardar o excesso da sua prosperidade, o que é que ele deveria fazer, senão dar aquilo que sobrava para quem nada tem, repartir a sua prosperidade com quem precisa? Será que nós temos nos lembrado que há pessoas mais carentes do que nós? Conta-se que certa vez um homem caminhava comendo a última banana, e era tudo o que ele tinha para comer, e ele comeu aquela banana, jogou a casca da banana, murmurando: o que será de mim? Acabou tudo, acabou o último alimento que eu tenho é essa banana. E comeu a banana e jogou a casca fora, e escutou que vinha alguém atrás dele, que correu atrás dele. E quando ele olhou para trás, era alguém que se inclinou para comer a casca da banana. Para comer a casca da banana. Será que nós temos nos lembrado que, por pior que seja a nossa situação, há pessoas precisando da nossa ajuda, da nossa ajuda? Ainda que você nada tenha de material para dar, você tem o amor de Deus. O amor de Deus. O amor de Deus. Compartilhe o amor de Deus. Se você não tem nada material para dar, dê uma palavra de conforto. Mas se você pode ajudar, ajude. Se você tem como ajudar, faça a sua parte. Porque o egoísmo aborrece a Deus. E finalmente, esse homem não teve a sua salvação porque ele desprezava o eterno. Ele vivia uma vida material, uma vida circunstancial, uma vida como se jamais fosse deixar esse mundo, se esquecendo que a vida nesse mundo nada mais é que uma preparação para a morte. Eu sei que você não gosta de pensar em morte, mas todos nós um dia compareceremos perante o tribunal de Cristo. E cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Será que nós temos verdadeiramente nos lembrado disto? Aquele homem desprezava a eternidade, e ele disse: eis o que farei, destruirei os meus celeiros e reconstruí-los-ei muito maiores, e depois eu vou dizer para minha própria alma: descansa, come, bebe, regala-te. Só que naquela mesma noite, em que ele havia feito o seu projeto de vida, Deus o levou desse mundo. Naquele mesmo dia. No que consiste a vida, irmãos? No que consiste a vida? Será que nós temos amado esse mundo? A palavra de Deus diz enfaticamente: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do próprio mundo. E o mundo passa,
e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus. 1 João capítulo 2, de 15 a 17, é onde você encontra esse grande ensinamento precioso. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você quer a eternidade com Deus? Amém? Quer uma vida realmente com Deus? Então escute o que Deus está te falando nessa noite. Porque o mundo passa, e tudo o que há nele, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é a sua posição diante dessa palavra? A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, mas em ser rico para com Deus. E então surge uma outra pergunta: somos ricos aos olhos de Deus ou não? Como é que Deus nos vê? Como está nossa conta bancária celestial? Somos ricos aos olhos de Deus ou não, igreja? E o ensino que segue essa parábola, não está aqui no telão, mas está na sua Bíblia, responde essa pergunta. É um pouco extenso, mas vale a pena ler. E é por isso que temos tanto que meditar na palavra de Deus, especialmente nos evangelhos, irmãos. Eu sei que todo mundo gosta do livro de Salmos, eu também amo, mas são os evangelhos que nos ensinam o caminho da vida, queridos. E o Senhor Jesus, Ele conta, logo após contar a parábola, logo depois de dizer no versículo 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ele então diz o seguinte, versículo 22, não está aqui no telão, acompanhe na sua Bíblia, ou preste atenção em mim. Versículo 22, a seguir dirigiu-se Jesus a seus discípulos dizendo, por isso eu vos advirto, é uma advertência, igreja. Então, preste atenção, fique alerta. O que é que Jesus nos adverte? Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios, eles não fiam, nem tecem, e contudo vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações, porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome, porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Louvado seja o Senhor.
palavra de Cristo Jesus. Onde está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Não se aflija, meu irmão, minha irmã. Se você não conquistou fama, se você não exerceu poder, não tem um cargo numa empresa, não tem uma liderança, se você não acumulou bens, se você não guardou dinheiro, porque a vida, a nossa vida, não consiste em coisas transitórias. Se o nosso tesouro estiver nas coisas que queremos, ou nas coisas que temos, Deus não é o nosso tesouro. Não podemos ter diante de Deus nada que há nesse mundo. Temos que examinar a nós mesmos, irmãos, nessa noite. Deus é o seu tesouro. Deus é o seu tesouro. Se Deus é o seu tesouro, o seu coração está nele. Agora, se o seu coração está nele, algumas evidências vão aparecer. Temos que entender, irmãos, que a vida, a nossa vida, não consiste em ter, mas consiste em ser. E só Deus pode mudar o nosso ser. Só Deus pode nos transformar. E Ele nos transforma por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo. Se você despreza a palavra de Deus, se você não tem uma vida de constante oração, como é que você pode dizer que o seu tesouro é Deus, se você encontra outras coisas mais importantes do que estar na escola bíblica dominical, do que orar no culto de consagração? Se você tem tantas coisas mais importantes, você tem uma fila delas antes do Senhor Jesus. Se esforce. Ah, pastor, se eu vier, vai ter um problema sério na minha vida. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Onde está o seu tesouro? Deus não se impressiona com o teu blá, blá, blá. E nem com o meu. Ah, eu amo Jesus. Mas não valoriza a palavra. Despreza a oração. Será que realmente Deus é o nosso tesouro, irmãos? Eu não quero ofender ninguém, pelo amor de Deus. Você pensa que eu sou perfeito? Não sou. Você pensa que a cobrança sobre mim não será maior? Será maior. Porque aquele que ensina tem que viver o que ensina. Aquele que prega tem que dar exemplo do que está pregando. Você pode preparar uma pregação em 30 minutos, mas leva-se 30 anos para se preparar uma vida. Eu sei muito bem do que eu estou falando aqui. Eu era um crente, irmãos, difícil. A oferta que eu dava na igreja era a menor possível. A menor possível. Eu era de uma igreja que tinha cadeira acolchoada, isso há 20 anos atrás. Ar-condicionado, elevador na igreja. Para vocês terem uma ideia, até elevador tinha na igreja. E eu pensava assim, essa igreja não precisa da minha oferta. Essa igreja é rica. Eu vou guardar o dinheiro para quando terminar o culto eu comer um lanche no Bob's. E eu não dava ofertas. Deus precisou trabalhar muito no meu coração, irmãos. Muito. Para que eu entendesse que a condição física da igreja nada tem a ver com o valor da minha oferta. O que tem a ver com o valor da minha oferta é a minha fé em Deus. E é o meu amor a Ele. Se Ele é o meu tesouro, nada mais importa.
Nada mais importa. Se o Espírito Santo está me mandando dar alguma coisa, darei. Em o nome de Jesus. E para a glória de Deus. Deus é o seu tesouro? Ou você tem desprezado? Desprezado até o seu pastor. Desprezado as orientações dele. Você tem olhado para o homem, queridos? Você tem desprezado? Eu sou fraco mesmo, irmãos. A nível humano, muito fraco. Só que já tentaram me derrubar tantas vezes. E eu continuo de pé, para a glória de Deus. Porque eu sei aquele que está comigo. Eu sei aquele que me chamou e Ele é fiel. E como Ele é fiel na minha vida, Ele é fiel na sua vida. Se você também crer na sua palavra e praticar a sua palavra, Deus é fiel, igreja. Louvado seja o Senhor. A vida não consiste em posses humanas. Sabe no que consiste? Em ser possuído de Deus. Você é posse de Deus. Você é propriedade do Senhor. Porque se você é propriedade do Senhor, sabe o que habita em você? O maior tesouro do universo. O próprio Deus. O Espírito Santo de Deus habita em nós. Que cremos, que o amamos. Que colocamos Ele como nosso maior tesouro. Agora, se o seu coração não está em Deus, é porque Ele não é o seu maior tesouro. Então pergunte a si mesmo, eu vivo para a glória de Deus? Qual é o meu projeto de vida? Glorificar a Deus? Você sabia que há pessoas que Deus permite que não consigam ter riquezas na vida propositalmente? Propositalmente, por quê? Porque Ele é glorificado quando uma pessoa, mesmo sendo pobre, continua fiel a Ele. Fiel a Ele. E nós vemos na palavra de Deus vários exemplos. Vários exemplos. E o maior de todos é o nosso próprio Senhor e Salvador. O que foi que Ele deixou nesse mundo, a nível material? Por que ficamos ansiosos com o que vamos ter? Sabe, irmãos, eu já contei a história do sofá rasgado, né? Lá de casa. E esse sofá aí não glorifica a Deus, não. Glorifica sim. Porque mesmo com o sofá rasgado, eu continuo dando glória a Deus. Glória a Deus, eu glorifico a Deus, quer no pouco, quer no muito, porque o meu coração não está no sofá, não está no sapato, não está na gravata, no carro, na casa, está em Deus. Independente, se eu perder tudo, eu só não quero perder a presença de Cristo no meu coração. Na minha vida, é isso que importa, nisso consiste a vida. Tira a angústia do seu coração. Chega de aflições, chega. Pare de se afligir, de perder noites de sono, pensando naquilo que não tem e gostaria de ter. Você tem o principal, que é Cristo. Nada mais importa. Nada mais importa. Nisso consiste a vida. Se lembra de Marta e Maria? Jesus entrou na casa delas e elas estavam ali para recebê-lo e Jesus começou a ensinar. E Marta ficou correndo de um lado para o outro, arrumando a casa, preparando uma refeição para o Senhor, ajeitando isso, ajeitando aquilo. E Maria, no momento em que o Senhor Jesus se pôs a ensinar, ela deixou tudo e se sentou aos pés do Mestre. Será que nós temos realmente colocado o Senhor como nosso maior tesouro? Eu pergunto a você, aonde estão os enfeites que Marta estava ali tirando o pozinho com o espanador? Aonde estão os utensílios daquela casa? Aonde está aquela casa? Virou pó. Tudo nesse mundo vira pó. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Não despreze o Senhor, igreja. Sabe o que eu gostaria aqui? Eu gostaria de chorar. Eu gostaria de chorar. Mas sabe o que é não conseguir chorar? Eu não consigo chorar. Mas eu gostaria de chorar. Porque eu vejo uma igreja que precisa aprender a amar a Deus. Que precisa aprender a colocar nele o maior tesouro.
Não estou falando de todos, é claro, queridos, não se ofenda. Mas se é verdade na sua vida, assuma isso. Assuma. Ah, pastor, eu quero um avivamento. Por que não vem? Por nossa culpa. Porque os discípulos e apóstolos da igreja do livro de Atos, todos os dias estavam no templo buscando a presença de Deus. Todos os dias. E se reuniam de casa em casa. Tinham uma vida em comunhão. Quando terminava o culto, não iam rápido embora, quase arrebatados para casa. O que é mais importante? A televisão ou o seu irmão em Cristo, que você nem sabe o nome e deveria conhecer. Temos uma cantina gratuita na igreja para que você conheça melhor o seu irmão, para que você não tenha a desculpa de, estou indo embora porque não tenho dinheiro para comprar. Ou você pensa que a cantina de graça é simplesmente por ser de graça. Existe um propósito. É para que todos estejam em comunhão para a glória de Deus. Esse é o propósito. Fomos salvos para quê? Fomos salvos para vivermos para o louvor, para a glória de Deus. A palavra diz isso. Em Efésios 1:12, declara que fomos salvos com o fim de sermos para louvor da sua glória. Você existe para o louvor da glória de Deus ou você existe para si mesmo? Para buscar a sua vontade? Quando é que nós vamos realmente ser uma igreja? Quando é que realmente nós vamos valorizar as coisas de Deus em primeiro lugar? Então, amados, nós que estamos aqui hoje perante a mesa do Senhor, se lembre que na palavra de Deus, nas orientações a respeito da ceia, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, está escrito, examine-se cada um a si mesmo. E está escrito também no final da segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, examine-se se você realmente está na fé. Será que você está realmente na fé? Ou será que você tem que voltar ao primeiro amor? Examine-se, questione-se nessa noite, pergunte a si mesmo em nome de Jesus, o quanto eu valorizo a palavra de Deus. Se eu perguntar, todos vão dizer que valorizam, então por que não estavam todos aqui hoje de manhã? Você tem coisas mais importantes e interessantes para fazer no domingo de manhã? Não é possível desprezar a palavra de Deus no domingo pela manhã e depois tomar a ceia sem que haja arrependimento. Você despreza Deus e depois quer cear com Ele. Que coisa é essa? Pelo amor de Deus. Agora, se você realmente não pode vir, me perdoe. Mas eu falo com aqueles que sabem que podem e ficam dormindo, e ficam vendo televisão, ou ficam igual Marta, lavando a casa, cozinhando. Vocês pensam que a minha esposa também não tem que cozinhar? Que a minha esposa também não tem que limpar a casa? Como é que nós conseguimos estar aqui todo o culto? Vocês acham que eu tenho empregada? Nunca tivemos empregada. Quando minha esposa estava grávida do Gabriel, 9 meses de gravidez, não perdeu um culto na casa do Senhor, uma escola bíblica na casa do Senhor. E eu não digo isso para a glória do homem, eu digo isso para servir de exemplo, igreja. E Deus fez um milagre no nascimento do meu filho Gabriel. Um milagre. Deus é fiel, igreja. Deus abençoa, irmãos. Vale a pena amar a Deus, vale a pena colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Os nossos filhos são uma bênção. São uma bênção. Eu sei que todo mundo fica esperando o filho do pastor chegar na idade da adolescência, porque ficam imaginando, vai se desviar, vai envergonhar o pastor. Mas ainda ontem, eu escutei a evangelista Nínive dizendo, pastor, eu quero que o meu filho seja como seu filho Felipe quando chegar na adolescência, porque eu vejo nele um jovem que tem o coração puro, voltado para as coisas de Deus. Porque vale a pena colocar Deus em primeiro lugar. Os nossos filhos são abençoados. Todas as nossas gerações serão abençoadas se você fizer do Senhor o seu maior tesouro, igreja.
Vale a pena ser fiel ao Senhor. Não despreze a Deus, não seja louco, como aquele homem da parábola. Aonde está o teu tesouro? Não desperdice a sua vida com aquilo que Deus não vai cobrar de você. O que é que Deus vai cobrar de mim? Ele vai procurar em nós, em cada um de nós, a imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. O quanto você se parece com Jesus. Para que você se pareça com Cristo, você precisa da palavra de Deus. Se alimente da palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Ore mais. Esteja mais tempo com Deus, menos tempo com os homens. Será que nós somos realmente de Deus? Quanto tempo temos dado para o Senhor? Quanto nós temos valorizado o Senhor? O quanto Ele me conhece por meio da oração? O quanto eu tenho valorizado a palavra de Deus? O quanto eu tenho conhecido o Senhor? A sua pessoa, a sua vontade. Se eu não examino as Escrituras, como eu vou agradar a Deus? Se eu não sei o que Ele quer de mim? Quando é que vamos realmente fazer de Deus o nosso maior tesouro? Sabe por que muitos não fazem? Sabe por que eu mesmo no passado não fazia? Porque eu não compreendia o quanto Ele me ama. O quanto Ele me ama. A palavra de Deus declara em 1 João que nós o amamos por quê? Somente por uma razão, porque Ele nos amou primeiro. Quando Jesus morreu naquela cruz, dando prova do seu amor por cada um de nós que nele cremos, o véu se rasgou. Aquilo que separava o homem de Deus já não separa mais. Como nós cantamos hoje aqui, foi o nosso primeiro louvor. O véu que separava já não separa mais. A luz de outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Porque Ele vive. Ele morreu na cruz em nosso lugar. O véu se rasgou para que a nossa comunhão com o Pai fosse restaurada. Se Ele não tivesse morrido no seu lugar, você jamais poderia chamar Deus de Pai, e eu tampouco. Ele deu a sua vida para nos reconciliar com Deus. Qual a sua resposta a isso? Não despreze o maior presente que o Senhor nos dá, que é o nosso relacionamento com Ele. Não é um relacionamento frio, não é um relacionamento distante, é um relacionamento entre pai e filho. Ele ama você, ama você, ama. Ele quer você perto dele. Seja um verdadeiro filho de Deus. Um filho obediente, mas sobretudo um filho que o ame em primeiro lugar. Este é o verdadeiro tesouro. Cristo em nós, a esperança da glória. Nisso consiste a vida. Nisso consiste a vida.